Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos diante de Ti, para ouvir a Sua palavra, para aprendermos, Deus, sobre a Sua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos capacitando. Que o Senhor, Deus, esteja no primeiro lugar das nossas vidas, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, venha aumentar e fortalecer a nossa fé. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua presença, com a Tua bondade, com a Tua maravilha. Em nome de Jesus, repreende do nosso meio toda enfermidade, toda seta, nos livra do mal, Senhor, nos esconde do mal, Deus, nos guarda de todo o mal, em nome de Jesus. O título da lição de hoje é O Encontro de Ruth com Boaz. Nós vamos fazer a leitura que está em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, o 11, o 12 e o 14, que dizem assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Então, como nós vimos nas lições passadas a respeito da história de Ruth, ela havia ficado viúva. Noemi, que era sua sogra, tinha perdido o marido e os 2 filhos. Noemi decide ir embora de Moabe, que é onde elas moravam, e Ruth era uma moabita, de volta para Belém, que era a sua cidade. Ela ficou sabendo que havia fartura, que as coisas tinham melhorado, e Ruth decide voltar com Noemi. Quando elas chegam em Belém, elas eram pobres, elas eram viúvas, elas não tinham nada, e Ruth se dispõe a trabalhar com o que ela podia naquela época para sustentar elas duas, tanto ela quanto Noemi, a sua sogra. E naquela época, as pessoas que tinham condições financeiras ruins, pessoas pobres, pessoas geralmente viúvas, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que tinham vendido as suas terras, que não tinham bens, que não tinham coisas, elas podiam trabalhar pegando, que eles chamavam de respingar, o que caísse no chão, o que ficasse na hora da colheita. Inclusive isso estava na lei de Moisés, que quando eles fossem colher, eles deixassem cair algumas coisas, e o que caísse eles não poderiam pegar, que era para que as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, pudessem pegar essas coisas para o seu sustento. E foi isso que Ruth fez. E a gente viu aqui no trecho que nós lemos que ela foi atrás de um campo aleatoriamente, e aqui fala que ela foi parar no campo de Boaz. E nós sabemos que para Deus não existem coincidências, que o Senhor ele está no controle das nossas vidas. Inclusive, Deus estava no controle da vida de Noemi e de Ruth, até porque Noemi tinha aberto mão de seus deuses, da sua cultura, da sua família,
para cuidar da sua sogra Noemi e para servir ao Deus de Israel. Ou seja, nós vimos em outras lições que Ruth, ela tinha confiança em Deus e Noemi também tinha confiança em Deus. Então a gente vê nessa história de Ruth, Deus conduzindo a história, né? Como Deus cuida de todas as coisas, né? Como Deus faz coincidências acontecerem para que nós sejamos abençoados, né? Mostrando que Deus está no controle da nossa história, que Deus está no controle das nossas vidas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e que nós não podemos temer mal algum. Então não foi coincidência Ruth ir parar no campo de Boaz, como ela imaginou inicialmente. E aí, quando ela conta para a sua sogra que ela estava colhendo no campo de Boaz, a sogra se lembra que Boaz é um parente e que ele pode ser o remidor delas. O primeiro tópico da lição fala assim: Boaz, o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, ou seja, ele era um parente de Elimeleque. Os termos valente e poderoso, eles se referem ao caráter íntegro e à influência que Boaz tinha, além do seu poder econômico. Ele tinha um campo, né? Ele tinha trabalhadores ali, ele era um grande produtor rural naquela época, ele tinha plantações de cevada, plantações de trigo e tinha muitos trabalhadores ao seu serviço. Então ele tinha condições e qualificações para cumprir o papel de remidor. Mas o que é esse papel de remidor? E o próximo item ele fala sobre duas palavras, Goel e Levi. Então a expressão da geração de Elimeleque não nos dá a certeza de qual era o parentesco de Boaz com Elimeleque, mas deixa claro que eles eram parentes. A tradição judaica, que são manuscritos, que são escritos judaicos, que não fazem parte da Bíblia, nem da Bíblia cristã, nem da Bíblia judaica, mas é a tradição que foi passando de geração em geração, diz que Boaz, ele era sobrinho de Elimeleque, mas nós não sabemos se era realmente, mas isso não importa. Como parente próximo, ele poderia ser o Goel. O que é o Goel? O resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então, quando chegou a fome e a seca em Belém, Elimeleque, ele tinha terras, mas como não estava conseguindo plantar, não estava conseguindo colher, ele ficou numa condição financeira difícil, ele vendeu as suas terras e se mudou para Moabe. Esse Goel era a pessoa que tinha como dever resgatar, ou seja, comprar de volta as terras dessa pessoa, desse parente que havia vendido. Ele também podia cumprir o costume antigo do casamento, de casar com a viúva, né, que havia ficado para dar herdeiros para aquele falecido. Então eram duas prescrições diferentes que estavam na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender as suas terras, o seu parente mais próximo que tivesse condições tinha o dever de comprar as suas terras de volta e restituir. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, o parente também tinha o dever de resgatá-lo. Então é resgatador porque ele ia resgatar aquilo que havia sido vendido. E aí também tinha a lei do levirato, que previa que o irmão ou o cunhado, o levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então ele ia se casar com a viúva, ia ter filhos e o primeiro filho seria como se fosse filho daquele que havia falecido sem deixar descendência e se tornaria o seu descendente. Então tudo indica
pela tradição que essa prática havia sido ampliada, mas seguindo uma ordem de parentesco. Então, não precisava ser necessariamente o irmão ou o cunhado, né? Se não existisse essas duas figuras. Podia ser outros parentes, mas sempre o parente mais próximo. E no caso de Boaz, havia um remidor, um resgatador que era mais próximo que ele. E quando a gente lê a história de Ruth, a gente vê inclusive que Boaz, antes de assumir esse papel de remidor ou resgatador, ele falou com esse parente mais próximo que abriu mão desse seu direito. E o próximo tópico fala sobre temor e respeito. Sobre Boaz, a gente aprende algumas coisas, né, com relação à história, a forma que fala, como ele era tratado e como ele tratava as pessoas. Então, a saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus, porque ele sauda invocando Jeová. Ele fala: o Senhor seja convosco. Então, ele fala assim com os seus segadores, com os seus funcionários, com os seus trabalhadores. E aí a gente vai ver que os seus trabalhadores têm respeito por ele também, porque eles retribuem essa saudação de maneira amistosa e piedosa. Eles respondem: Deus te abençoe, ou o Senhor te abençoe. Então, a gente aprende aqui que patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração e respeito, né? Reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então, cada um reconhecer a importância do outro e respeitar, né? E cada um reconhecer também o seu papel, o seu lugar, a maneira como tem que se comportar. Inclusive, a Bíblia ensina, né, como os patrões devem se comportar, como os servos devem se comportar com relação aos seus patrões. Então, tudo isso está na palavra do Senhor. E através da palavra de Deus, a gente aprende sempre o que é melhor para as nossas vidas. A melhor maneira da gente se comportar, da gente falar, da gente tratar as pessoas. Então, assim, para todas as áreas das nossas vidas, a palavra de Deus tem um ensinamento e uma orientação. E o próximo tópico fala assim: o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Então, logo que Boaz chega ao campo, diz que ele vem de Belém, então provavelmente o campo devia ser num lugar assim mais afastado, e ele nota a presença de uma moça diferente entre aqueles que estavam ali respingando, ou seja, pegando, né, aquilo que tinha ficado ali no chão, aquilo que tinha sobrado. E aí, quando informam para ele que aquela ali era Ruth, a nora de Noemi, ele se dirige a ela de maneira carinhosa, ele inclusive chama ela para almoçar ali com eles, né? Ele chama ela de filha, dá liberdade para ela continuar catando as espigas. Inclusive ele fala que não é para ela ir catar em outro lugar, que é para ela ficar ali. E além disso, ele dá uma ordem para as pessoas que trabalham ali com ele que não toquem nela. Então Boaz se preocupou com a segurança e com a integridade de Ruth, porque a gente sabe que ela trabalhando no campo, né, e naquela época ela podia sofrer algum tipo de assédio, e ele já deixa bem claro que era para não fazerem nada com ela, não era para tocar nela, né, para cuidarem, para protegerem ela. E o próximo subitem diz assim: Deus estava agindo. Então, essa atitude que Boaz tem com ela acaba surpreendendo Ruth, né? Porque ela era estrangeira, ela era pobre, certamente ela tinha receio de ser tratada, né, de uma maneira rude, né, de uma maneira assim, com grosseria, mas não foi isso que ela encontrou, né? Boaz agiu com educação e com muita discrição. Então, impressionada com a maneira que Boaz tratou ela, com esse gesto, ela se inclina ao chão de forma humilde e reconhece ser indigna do tratamento que recebeu. E aí a palavra de Deus nos mostra, a história nos mostra, o texto nos mostra que tinha uma motivação especial na conduta de Boaz. Por quê? Porque ele já conhecia a história de Ruth. Ele sabia
como ela estava tratando tão bem, com tanto cuidado a sua sogra, e isso tinha chamado a atenção provavelmente da cidade, a ponto dele já estar sabendo disso. Então ela tinha um bom testemunho. E aí a gente aprende que um bom testemunho, ele abre muitas portas. O próximo subitem diz assim, sensível e espiritual. Boaz, ele conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Então, Boaz, ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Deus, como servo de Yahvé, ele estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita, né? Uma pessoa que estava numa situação difícil. Então, suas palavras tocaram profundamente os corações de Ruth e isso deu a ela conforto, né? Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, passando por necessidade, é tão bom quando a gente tem pessoas que nos ajudam, né? Que nos dão palavras de conforto, que estão dispostas, né, a facilitar as coisas, a facilitar as nossas vidas, a nos abençoar. E foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. Ela estava passando por uma situação difícil, não era fácil, né, essa situação que ela estava de ter que ir colher restos nas plantações. E aí ali ela é tão bem tratada, né, tão bem acolhida, e isso fez com certeza a diferença na vida dela, trouxe um conforto. O próximo tópico fala assim, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, a lei da semeadura. Nós vemos que no mundo existe uma visão de que parece que o mundo é separado, né? Tem o mundo secular que nós vivemos, né? O mundo dos homens e o mundo de Deus, e que um não interfere no outro. Muitas pessoas acreditam que é assim, né? Que Deus não interfere nas nossas vidas, né? Que a gente tem que separar as coisas, que não tem como a gente juntar as coisas. Mas isso é fruto de uma incredulidade crescente. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos nesse mundo natural, secular, mas ele é completamente, totalmente influenciado pelo mundo espiritual. Não existe essa separação. A pessoa fala, mas isso não é espiritual. Tudo é espiritual. Então, todas as coisas sofrem a influência do mundo espiritual, sim, e o tempo inteiro. Mas essa visão de que existe essa divisão é fruto de uma incredulidade que tem crescido ao longo dos séculos, dos anos. E essa visão dualista nada tem a ver com a palavra de Deus e nem com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Então, Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, ao invés de servir o Deus do seu povo, na verdade, um dos deuses do seu povo, que era Quemós, cuja adoração incluía, inclusive, o sacrifício de crianças. Então, ela abandona esse Deus e os deuses dos Moabitas para seguir e servir o único Deus de Israel, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus criador, que é o Deus que nós também servimos, que nós acreditamos. E agora, na história da vida dela, ela começa a experimentar a mão invisível de Deus agindo graciosamente em seu favor. E é interessante porque às vezes a gente lê o livro de Ruth, como ele é curtinho, parece que as coisas aconteceram muito rápido, parece assim que foram dias. Mas na verdade, Ruth passou meses trabalhando ali no campo, cegando, colhendo os restos do que as pessoas estavam colhendo. Então foi um tempo, não foram dias, foram meses. E foram meses trabalhosos, cansativos, pesados, mas ela ficou ali firme, agindo de maneira correta, de maneira honesta e de maneira que chamou a atenção daquela cidade e a atenção de Boaz também. E aí o próximo subitem fala assim, os acasos de Deus. Então, o primeiro sinal
da ação divina, de que Deus estava no controle da história, no controle da vida de Ruth, no controle da vida de Noemi, é que, de maneira aparentemente aleatória, Ruth escolheu o campo de Boaz para cegar, para colher, né, para respingar. E aí a gente vê que não tem nada de aleatório, que não foi por acaso. Para ela, no início, foi apenas uma casualidade. Mas a partir do momento que ela já contou para a sogra dela, ela já percebe que ali já tinha um mover de Deus, que ali já tinha algo acontecendo, que já tinha uma esperança para elas a partir daquele homem Boaz, que era o dono daqueles campos. Então, totalmente foi o agir de Deus. Foi Deus que guiou ela para ir para aquele campo, foi Deus que enviou Boaz para estar ali naquele dia, para ver ela cegando, para cuidar ali de todas as coisas e tudo que ele fez. Então a gente vê que foi Deus e que a partir disso uma esperança brotou no coração de Noemi e ela falou isso para Ruth. Então foram as duas, né, que receberam esperança. E aí a gente não pode nunca deixar de confiar em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente não entende por que determinadas coisas acontecem ou como as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Às vezes a gente até pensa que é algo ruim, mas Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de todas as coisas. Então nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar. Nós temos que procurar sempre um motivo para dar graças. A gente tem que procurar sempre um motivo para agradecer a Deus, porque em todas as situações, em todas as circunstâncias, mesmo as ruins, sempre tem algo bom, né, que a gente pode agradecer. O próximo subitem diz assim: o resultado da colheita. Então, alguns frutos das nossas ações, eles são colhidos imediatamente e outros levam um tempo. E aí a gente vê aqui na história de Ruth que, pela forma graciosa como ela era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz, porque Boaz falou que era inclusive para os trabalhadores deixarem cair mais, que era para ela poder catar, para ela poder colher. Então, essa colheita que Ruth fazia garantia a sua sobrevivência e a da sua sogra. E esse trabalho durou toda a estação. Entre março e abril, ela colheu cevada e abril a junho ela colheu trigo. Então, como eu disse, foram alguns meses colhendo. E ela colhia, né? Porque Noemi não colhia, porque já era idosa, então Ruth colhia sozinha. Então, o resultado dessa colheita dela, desse tempo que ela ficou trabalhando, foi o que ia dar o sustento para ela nos meses que não tinha colheita. Então, uma colheita ainda maior será feita por ela em tempo oportuno. Então, o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam e a gente não pode duvidar disso. Ruth estava confiando em Deus. Ruth estava agindo corretamente, Ruth estava trabalhando, fazendo a sua parte, mas enquanto ela trabalhava, o Senhor também estava agindo, o Senhor estava trabalhando para mudar definitivamente a história de Ruth e de Noemi. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a atitude de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Amém? Então a gente vê que Ruth, ela semeou quando ela estava cuidando da sua sogra, né? Quando ela decidiu abrir mão do seu povo, do seu Deus, da sua terra, para ir para outra terra, para outro povo, para outro Deus, para cuidar da sua sogra, né? Ela estava semeando e ela colheu. E assim é nas nossas vidas também.
A gente não pode achar que nada do que nós fazemos é em vão. Então, o nosso comportamento, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus, tudo isso o Senhor está vendo. E tudo isso é semente que nós estamos lançando. E com certeza nós colhemos, né? O Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor cuida de nós. Então, nós não podemos nos esquecer jamais que o Senhor, Ele está no controle do mundo e está no controle das nossas vidas e da nossa história, e que Ele cuida de nós com amor e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.